Questão 66 do capítulo 1. Em um voo de treinamento, um aprendiz de piloto voa de Lincoln, no estado de Nebraska. Aqui tem uma figura, a P1.66, é uma figura da questão mesmo, que mostra toda essa trajetória aqui. Então, a partir de Lincoln, Nebraska, até Clarinda, em Iowa, a seguir até St. Joseph, no Missouri, depois até Manhattan, no Kansas. Então ela faz esses 3 deslocamentos e aqui está informado. Os ângulos formados pelo deslocamento são medidos em relação ao norte. 0 graus significa sentido norte, 90 é o leste, 180 é o sul, 270 é o oeste. Use o método dos componentes para achar a distância que ela terá que voar para voltar de Manhattan até Lincoln. B, a direção em relação ao norte que ela deverá voar para voltar ao ponto de partida. Ilustre a solução fazendo um diagrama vetorial. Então eu já fiz aqui um diagrama. E os ângulos são medidos em relação ao norte. O primeiro deslocamento, D1, é de 147 km, 85 graus, medido a partir do norte. Então, 147 km, 85 graus. O segundo deslocamento, 106 km, 167 graus. Então, faço esse tracejado aqui para para ficar mais fácil, medir a partir do norte. 106 km, 167 graus. Da mesma forma que o terceiro deslocamento aqui, 166 km e 235 graus, medido a partir do norte. Então, eu faço aqui o tracejado na ponta do segundo deslocamento do eixo em que está o norte, para medir daqui 235 graus. Aí, a partir daqui, 166 km. Depois tem o último deslocamento, esse em vermelho, o deslocamento 4, que vai para o ponto de partida. E eu coloquei o ponto de partida na origem. E aqui uma soma vetorial significa que a soma dos 4 dá 0. Eu já vou usar isso adiante. E aqui pede, primeiro, na letra A, para usar os métodos componentes, para achar a distância que ela terá de voar de volta de Manhattan até Lincoln. Então, para encontrar o módulo desse vetor. Então, primeiro, para encontrar o módulo do vetor 4, eu sei que se eu somar D1 mais D2 mais D3 mais D4, isso tem que dar o vetor nulo. D1 mais D2 mais D3 mais D4. Vai dar 0. Então, o D4 é igual ao menos D1 mais D2 mais D3. Então, primeiro eu tenho que encontrar cada um desses vetores para somar todos eles e encontrar o D4. Então, o D1 vai ser... Eu pego ele aqui e vou fazer a projeção em X e em Y. Em X, como eu estou contando o ângulo a partir daqui de cima, então em X vai ser o seno. Vai ser D1 seno de 85 graus. Em Y, como eu estou contando o ângulo daqui mesmo, vai ser o cosseno. Então, quando eu vou projetar no lugar que eu não estou contando o ângulo, a partir daí, é o seno. No lugar que eu estou contando é o cosseno. E vai ser positivo tanto em X quanto em Y. Então, 147 seno de X. Aí aqui tem o versor de X, positivo, mais 147 km, vezes o cosseno de 85 graus, versor de Y, positivo também. E colocando esses valores aqui numa calculadora científica, eu encontro que D1 é igual a 146,44 km na direção de X, mais 12,81 km na direção de Y. Eu vou fazer a mesma coisa para o D2. Então eu venho aqui no D2 e eu tenho esse ângulo de 167 graus. Dá certo eu trabalhar com ele numa calculadora científica também. Mas se eu for trabalhar com ângulos maiores do que 90 graus, eu vou precisar analisar que existe uma relação entre o seno e o cosseno, de forma que, se eu pegar um círculo trigonométrico, vou escrever aqui em verde. Aqui o cosseno é positivo, aqui também o cosseno é positivo, aí o cosseno vai ser negativo desse lado. Enquanto que, vou escrever aqui de roxo, o seno é positivo aqui, e é negativo aqui embaixo. Então, se eu pegar ângulos muito grandes, eu vou ter que fazer um pensamento extra em relação a qual sinal considerar. Porque a calculadora científica pode entregar
o seno de um ângulo em que eu não pedi, mas que também tenha a mesma projeção. Isso acontece principalmente com funções trigonométricas inversas, que eu vou precisar delas também na letra B. Então, o que eu falei isso daqui para dizer que, em vez de usar os 167 graus, eu dividi aqui em um ângulo de 90 mais um ângulo de 77. Esse ângulo de azul todo, que é o 167, eu vou considerar que é apenas o 77 medindo a partir do eixo horizontal. Então, se eu fizer isso, agora esse D2, quando eu projetar no X, eu vou usar D2 cosseno de 77, porque agora eu estou contando um ângulo começando daqui. E aqui no Y vai ser D2 seno de 77. Acontece que a projeção em X é positiva e a projeção em Y é negativa, porque a projeção vai apontar contra o sentido de crescimento do eixo. Então essa é a explicação para eu usar o ângulo 77, mas com 167 também dá certo. Então tá aqui. Em X é positivo, então 106 km vezes cosseno de 77. Em Y é negativo, então menos o versor de Y, 106 km vezes seno de 77. Então, colocando isso numa calculadora científica, eu recebo esses resultados aqui. O D3, eu tive que fazer isso também. O D3 tem esse ângulo de 235 graus. Então, separei aqui em 180 e aqui em 55. Basta fazer 235 menos 180 para obter os 55. Então, são 55 graus contando a partir aqui da parte menos Y do eixo. Para que eu projete em X, vai ser negativo, porque a projeção vai estar apontando contra o sentido de crescimento do eixo. Então, vai ser menos D3 seno de 55. Vai ser seno porque eu estou contando um ângulo desse lado. Se eu quero projetar aqui, no lado que eu não estou contando é o seno. Então, D3 vai ser menos, versor de X, 166 km seno de 55 graus. Para Y, eu vejo que a projeção em Y também vai apontar para baixo. Também vai apontar contra o sentido de crescimento do eixo. Então, também é negativo. Mas como eu estou contando aqui agora é o cosseno. Então, 166 km vezes o cosseno de 55. 166 km vezes o cosseno de 55 graus. Menos o versor de Y. E esse daqui é o D3. Agora eu já posso encontrar o D4. Eu já expliquei aqui como. Basta eu somar eles e colocar um sinal de menos na frente. Então, se eu somar aqui em X 146,44 mais 23,84 menos 135,98 aqui na direção de X. Da mesma forma, na direção de Y, eu somo 12,81 menos 103,28 menos 95,21. E depois distribuo esse sinal de menos aqui. Então, realmente, o D4 tem uma projeção negativa em X e positiva em Y. Então, aqui, negativa em X e positiva em Y. Agora eu só preciso encontrar o módulo desse vetor para resolver a parte A, que é a distância. Então, é a raiz quadrada de cada componente ao quadrado, isso dá 188,82 km. Resolvi a letra A. A B pede a direção em relação ao norte, que ela deverá voar ao ponto de partida. Então, a direção do D4. Eu fiz da seguinte forma. Eu preciso de alguma equação que tenha um ângulo nessa equação para que eu possa isolar esse ângulo e apresentar esse ângulo como a direção. Então, eu peguei o produto escalar entre o D4 e o eixo Y, e o versor do eixo Y. Eu fiz isso porque vai aparecer nesse produto escalar o cosseno do ângulo entre eles. E o cosseno desse ângulo é o ângulo medido a partir do norte. Porque o norte está coincidindo aqui com o eixo Y. Então, D4, produto escalar com versor de Y, é igual ao módulo de cada um vezes o cosseno de θ. θ é o ângulo entre eles. Então, substituo aqui o vetor D4 e o versor de Y, o módulo de cada um. Quando eu distribuir o produto escalar, aqui como é ortogonal vai dar 0, e aqui perpendicular vai dar 1. Então, também simplifico a unidade de quilômetros. Então, encontrou esse cosseno de θ.
Agora basta que eu aplique a função inversa do cosseno. Então, a cosseno dessa fração é igual a 10,46 graus. Eu coloquei aqui em vermelho esse ângulo. E em verde, esse outro ângulo, que é entre o D4 e o versor de Y, que fica nessa direção. Então, o que eu achei foi o verde, que está contando a partir do norte. Também poderia apresentar o ângulo vermelho fazendo 360 menos 10,46. Eu escrevi que a direção de D4 é 10,5 graus de norte para oeste. Então, de norte para oeste, 10,45 graus. Assim a questão fica completamente resolvida.